Antes de começar esta manhã, eu quero que você entenda uma coisa poderosa. Jesus não quer apenas visitar sua vida. Ele quer conduzir sua vida. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas continuam tentando controlar tudo sozinhas. Continuam tomando decisões sem oração. Continuam carregando peso sozinhas. Continuam vivendo cansadas, confusas e sem direção. Mas hoje Jesus está dizendo para você: eu sou o bom pastor. Olha que forte isso. Ele não disse apenas que conhece o caminho. Ele disse que é o pastor. Isso significa cuidado, proteção, direção, presença constante. E talvez o motivo do seu coração estar tão cansado seja porque você tentou liderar sozinho uma vida que deveria estar nas mãos de Deus. Porque quando Jesus conduz, existe paz, mesmo em meio às lutas, mesmo durante tempestades, mesmo quando tudo parece incerto. A Bíblia mostra que Pedro passou a noite inteira tentando pescar sozinho e não conseguiu nada. Mas quando Jesus entrou no barco e deu direção, tudo mudou. E é exatamente isso que Deus quer fazer nesta manhã. Entrar novamente no barco da sua vida, trazer direção, trazer paz, trazer provisão, trazer clareza para aquilo que hoje parece confuso. Então, antes de começar seu dia, entregue novamente o controle para Deus, porque existe uma diferença enorme entre viver sozinho e viver sendo guiado pelo bom pastor. Se essa palavra falou com você, escreva: Jesus guia minha vida. Agora escuta isso com atenção. Existe uma paz que só acontece quando finalmente paramos de tentar controlar tudo. Porque enquanto tentamos liderar nossa vida sem Deus, tudo fica pesado. A mente fica cansada. O coração fica inquieto. As decisões ficam confusas. Mas quando Jesus assume o controle, algo muda dentro de nós. O Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso significa que quando Deus guia seus passos, você não precisa viver dominado pelo medo do amanhã, porque o bom pastor já preparou o caminho antes mesmo de você chegar nele. Olha como isso é poderoso. Enquanto você ainda está preocupado, Deus já está trabalhando. Enquanto você ainda não sabe o que fazer, Deus já conhece a direção correta. Enquanto você ainda sente medo, Jesus já está cuidando daquilo que tenta tirar sua paz. Então por que continuar carregando sozinho um peso que Deus nunca pediu para você carregar? Hoje o Senhor quer ensinar você a descansar nele, a confiar nele, a ouvir sua voz acima do medo, da ansiedade e da confusão. Porque muitas vezes o problema não é falta de resposta, é excesso de vozes, muita opinião, muito medo, muita preocupação e pouca intimidade com Deus. Mas nesta manhã, Jesus está chamando você para perto novamente, porque ovelha segura é aquela que permanece perto do pastor. Então não permita que o medo conduza a sua vida. Deixe Jesus conduzir, porque ele nunca perdeu o controle de nenhuma história. Se você entrega sua direção para Deus hoje, escreva: Jesus é meu bom pastor. Ore comigo nesta manhã. Pai, hoje eu reconheço que preciso da tua direção, porque muitas vezes eu tentei resolver tudo sozinho. Tentei controlar situações. Tentei decidir sem oração. Tentei carregar pesos que estavam destruindo minha paz. E quanto mais eu tentava fazer tudo sozinho, mais cansado meu coração ficava. Mas hoje eu entendo que minha vida funciona melhor nas tuas mãos. Então entra novamente no barco da minha vida. Assume o controle das minhas decisões. Guia meus passos. Mostra-me o caminho certo. Porque eu reconheço que sem ti eu me perco facilmente. Sem tua voz eu fico confuso. Sem tua presença eu começo a andar em círculos. Então, nesta manhã, eu entrego tudo ao Senhor. Meus planos, meus medos, minhas preocupações, meu futuro. Eu não quero mais viver guiado pela ansiedade. Eu quero viver guiado pela voz do bom pastor. Assim como Jesus guiou Pedro para o milagre, eu creio que o Senhor também pode direcionar minha vida. Mesmo quando eu não entender tudo, mesmo quando o caminho parecer difícil, eu escolho confiar em ti.
Porque eu sei que o Senhor nunca conduz seus filhos para a destruição. O Senhor conduz para a vida, conduz para a paz, conduz para a vitória. Então me ajuda a ouvir tua voz acima de todas as outras vozes deste mundo. E que hoje, cada passo meu seja guiado pelo Senhor. Respira fundo e entrega novamente sua vida para Deus nesta manhã. Se essa oração falou com você, escreva: Senhor, conduz meus passos. Senhor, nesta manhã eu também te peço que acalme todas as tempestades dentro de mim, porque existem batalhas que ninguém vê, lutas silenciosas, preocupações escondidas, medos que às vezes tento ignorar. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece aquilo que eu nunca contei para ninguém. E hoje eu lembro que quando os discípulos estavam desesperados no meio da tempestade, Jesus estava no barco. Isso significa que a presença de Deus é maior do que qualquer caos ao meu redor. Então eu não preciso viver dominado pelo medo. Eu não preciso acordar todos os dias carregando ansiedade sobre o futuro. Porque se Jesus está comigo, eu não estou sozinho. Então fala com minhas tempestades hoje, Senhor. Fala com minha mente. Fala com meu coração. E traz paz para tudo aquilo que anda agitado dentro de mim. Silencia o medo. Silencia a ansiedade. Silencia a confusão. E me ajuda a descansar na certeza de que o Senhor continua no controle. Mesmo quando eu não entender os processos. Mesmo quando as respostas demorarem. Mesmo quando o caminho parecer incerto. Porque eu sei que o bom pastor nunca abandona suas ovelhas. O Senhor continua cuidando de mim. Continua protegendo minha vida. Continua preparando caminhos que eu ainda não consigo enxergar. Agora respira fundo e imagine Jesus trazendo calma para tudo aquilo que estava roubando sua paz. Se você recebe essa paz nesta manhã, escreva: Jesus está no controle da minha vida. Pai, hoje eu decido confiar mais na tua voz do que nos meus próprios medos. Porque muitas vezes minha mente tenta imaginar o pior. Tenta antecipar problemas, tenta controlar resultados, tenta encontrar respostas para tudo. Mas nesta manhã, eu escolho descansar no Senhor. Porque o bom pastor já conhece o caminho antes mesmo de eu chegar até ele, e isso me traz paz. Então, me ajuda a não correr na frente da tua vontade. Me ajuda a não agir por impulso. Me ajuda a não tomar decisões movidas pelo medo, pela ansiedade ou pela pressão. Mas ensina meu coração a esperar em ti. Ensina-me a ouvir tua direção. Ensina-me a confiar que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo na minha vida. Mesmo quando eu não entender o processo. Mesmo quando eu não enxergar tudo claramente. Porque eu sei que o Senhor nunca perde o controle. E se o Senhor está guiando minha vida, então eu posso descansar. Então nesta manhã, eu entrego minhas preocupações novamente ao Senhor. Entrego meus caminhos, entrego meus sonhos, entrego minhas dúvidas e escolho acreditar que o bom pastor continuará cuidando de cada detalhe da minha vida. Porque eu não estou abandonado, eu não estou sozinho, eu sou guiado por Deus. Agora fique alguns segundos em silêncio e deixe Deus trazer direção para seu coração nesta manhã. Se você confia na direção de Deus, escreva: O Senhor guia meus caminhos. Senhor, nesta manhã eu entrego completamente meu futuro nas tuas mãos. Porque eu reconheço que existem coisas que estão além da minha capacidade. Existem portas que eu não consigo abrir sozinho. Existem situações que eu não consigo controlar. Mas hoje eu lembro que quando Jesus entrou no barco de Pedro, aquilo que parecia impossível mudou completamente. Então eu creio que o Senhor também pode transformar minha história. Mesmo aquilo que parece travado. Mesmo aquilo que parece sem solução. Mesmo aquilo que eu já comecei a perder as esperanças. Porque quando o bom pastor conduz, milagres acontecem. Então abre meus olhos para enxergar tua direção. Não permita que eu viva distraído. Não permita que eu tome decisões afastado da tua vontade, mas que minha vida esteja alinhada com aquilo que o Senhor preparou para mim. E se em algum momento eu sentir medo do futuro, me lembra que o Senhor já está lá.
O Senhor já viu os dias que eu ainda não vivi. O Senhor já conhece os caminhos que ainda parecem desconhecidos para mim. Então eu não preciso viver desesperado. Eu só preciso continuar segurando na tua mão. Porque eu sei que quem é guiado por Deus nunca anda sem propósito. Mesmo nas lutas, existe direção. Mesmo nos desertos, existe cuidado. Mesmo nas esperas, existe preparação. Então continua me guiando, Senhor, porque eu não quero viver longe da tua presença nunca mais. Se você entrega seu futuro para Deus hoje, escreva: meu futuro pertence ao Senhor. Pai, nesta manhã eu também te peço que fortaleça minha fé, porque existem momentos em que o medo tenta falar mais alto do que a confiança em ti. Momentos em que as dificuldades parecem grandes demais. Momentos em que minha mente se enche de dúvidas e preocupações. Mas hoje eu escolho lembrar quem está guiando minha vida. Não é o medo, não é a ansiedade, não é a confusão, é Jesus, o bom pastor. E se o Senhor está comigo, eu não preciso viver desesperado. Então fortalece meu coração. Me ajuda a permanecer firme mesmo nos dias difíceis. Me ajuda a continuar confiando mesmo quando eu ainda não enxergar respostas. Porque eu sei que o Senhor nunca abandona aqueles que coloca debaixo do seu cuidado. Assim como o pastor protege suas ovelhas, o Senhor também está protegendo minha vida, mesmo quando eu não percebo. Mesmo quando tudo parece silencioso. Mesmo quando o processo demora mais do que eu gostaria. O Senhor continua trabalhando, continua abrindo caminhos, continua preparando aquilo que eu ainda não consigo ver. Então hoje eu rejeito todo desânimo, rejeito toda voz de derrota e escolho acreditar que o Senhor continuará cuidando de cada detalhe da minha história. Porque quem anda com Deus nunca caminha sozinho. Agora respira fundo e deixa essa verdade entrar no seu coração nesta manhã. Se você crê que Deus está cuidando da sua vida, escreva: Jesus está cuidando de mim. Senhor, eu também te peço que meus ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Porque existem muitas vozes tentando me influenciar todos os dias. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da dúvida, a voz da pressão deste mundo. Mas hoje, eu escolho ouvir a voz do meu pastor. Porque a tua voz traz paz. A tua voz traz direção, a tua voz traz segurança para minha alma. Então me ajuda a reconhecer quando o Senhor estiver falando comigo. Mesmo nas coisas simples, mesmo no silêncio, mesmo nos pequenos detalhes do meu dia, que eu não viva distraído espiritualmente, que eu não ignore teus direcionamentos, mas que meu coração permaneça alinhado contigo, porque eu sei que quando sigo tua voz, minha vida encontra propósito. Então, nesta manhã, eu entrego novamente minha caminhada ao Senhor. Guia minhas escolhas, guia minhas palavras, guia meus pensamentos, e não permita que eu tome caminhos movidos apenas pela emoção ou pelo medo, mas conduz meus passos em paz. Assim como o pastor guia suas ovelhas para lugares seguros, eu creio que o Senhor também está me conduzindo para lugares de bênção, crescimento e proteção. Então, mesmo sem entender tudo, eu continuarei confiando. Porque o Senhor vê aquilo que eu ainda não consigo enxergar. E isso é suficiente para mim. Agora fique alguns segundos em silêncio. E peça para Deus falar ao seu coração nesta manhã. Se você deseja ouvir mais a voz de Deus, escreva: quero seguir a voz do Senhor. Pai, nesta manhã eu declaro que não caminharei mais sozinho. Porque agora eu entendo que o Senhor deseja participar de cada área da minha vida, dos meus sonhos, das minhas decisões, das minhas batalhas, dos meus caminhos. Então eu abro completamente meu coração para a tua direção. Não quero mais viver perdido em preocupações. Não quero mais depender apenas da minha própria força. Eu quero depender do Senhor, porque quando Jesus conduz minha vida, existe segurança. Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando surgem tempestades inesperadas, o Senhor continua sendo meu bom pastor, e nenhum problema é maior do que o teu poder.
Então, nesta manhã, eu escolho descansar nessa verdade. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está preparando caminhos. O Senhor está abrindo portas certas. O Senhor está fechando aquilo que poderia me destruir. Mesmo quando eu não percebo, tua mão continua sobre minha vida. Então me ajuda a confiar mais, a reclamar menos, a descansar mais na tua presença e a lembrar todos os dias que quem é guiado por Deus nunca está abandonado, porque o Senhor continua comigo no vale, continua comigo nas lutas, continua comigo nos dias difíceis e continuará comigo em cada passo da minha caminhada. Respira fundo e sinta essa segurança entrando no seu coração agora. Se você confia que Deus está guiando sua vida, escreva: Jesus é meu pastor fiel. Pai, obrigado porque nesta manhã o Senhor falou comigo. Obrigado porque o Senhor me lembrou que eu não preciso carregar a vida sozinho. Obrigado porque existe um bom pastor cuidando de cada detalhe da minha caminhada. Mesmo quando eu não entendo os processos, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece confuso, o Senhor continua guiando meus passos. Mesmo quando as tempestades aparecem, o Senhor continua dentro do barco comigo. Então hoje eu renovo minha confiança em Ti. Entrego novamente meus caminhos nas Tuas mãos. Entrego meus medos. Entrego minhas preocupações. Entrego minhas decisões. Entrego meu futuro. Porque eu sei que não existe lugar mais seguro do que estar sendo guiado por Jesus. Então continua conduzindo minha vida. Não permita que eu me afaste da Tua voz. Não permita que eu viva guiado apenas pelas emoções ou pela ansiedade. Mas ensina-me a caminhar diariamente em confiança. Que eu acorde todos os dias lembrando que o Senhor já preparou o caminho diante de mim. Que eu nunca me esqueça que o bom pastor protege, direciona e cuida das suas ovelhas. Obrigado porque hoje eu posso descansar nessa verdade. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. E enquanto Jesus estiver conduzindo minha vida, tudo ficará bem. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva: Jesus está guiando minha vida.